Olá, hoje vamos aprender sobre o algoritmo de fila simples, denominado FIFO. FIFO em ciência da computação é um algoritmo de fila simples, do inglês first in, first out, primeiro a entrar, primeiro a sair. O algoritmo FIFO é um método de organização que também é usado em outras áreas, como por exemplo é usado em controles de estoque que trabalha com filas de espera, em que à medida que os produtos novos são colocados na fila, os antigos vão sendo retirados, obedecendo à ordem de chegada dos itens no estoque. Esse método é geralmente usado por empresas que trabalham com produtos perecíveis, como supermercados, para evitar a perda dos produtos por vencimento, por exemplo. O ponto principal do sistema FIFO é evitar os desperdícios causados por uma má gestão de estoques. Além do FIFO, existem outras formas para planejar e gerenciar os estoques, como o LIFO e o FEFO, porém não serão abordados nesse vídeo. Em ciência da computação, o FIFO é um algoritmo de escalonamento para estruturas de dados do tipo fila. Segue o mesmo critério já mencionado, o primeiro elemento a ser retirado é o primeiro que tiver sido inserido. FIFO é um algoritmo de escalonamento não preemptivo, que entrega à CPU os processos pela ordem de chegada. A ideia fundamental da fila é que só podemos inserir um novo elemento no final da fila e só podemos retirar o elemento do início. Ele executa o processo como um todo, do início ao fim, não interrompendo o processo executado até ser finalizado. Então, quando um novo processo chega e existe um processo ainda em execução, ele vai para uma fila de espera. Esta fila de espera nada mais é do que uma fila que organiza os processos que chegam até ele serem atendidos pela CPU. A figura número 1 mostra o processo de enfileiramento no FIFO. Aqui os passos de 1 até 5 correspondem ao processo de enfileiramento. No passo 1 temos o processo 1 e em seguida é enfileirado o processo 2. No passo 2 é enfileirado o processo 3 e assim por diante, até o passo 5. Em seguida do passo 6 ao 10 temos o processo de desenfileiramento. Repare que obedece o que foi descrito, o que chegou primeiro é desenfileirado primeiro. Neste escalonamento todos os processos tendem a serem atendidos. Isso evita o fenômeno de starvation, que seria uma inanição quando um processo nunca é executado, morre de fome, pois processos de prioridade maior sempre o impedem de ser executado, a menos que um processo possua um erro ou loop infinito. O loop infinito irá parar a máquina, pois com o FIFO não terá como dar continuidade à execução dos processos que estão aguardando na fila de espera. Na figura 2, temos no eixo X, o tempo e no eixo Y a ordem de chegada dos processos. Temos os processos 1, 2 e 3, chegando na ordem P1, P2 e P3, sendo que seus tempos são de 2, 4 e 6 respectivamente, com um tempo médio de espera de 3,33. O algoritmo FIFO não garante um tempo de resposta rápido, pois é extremamente sensível à ordem de chegada de cada processo e dos antecessores, se existirem, e se processos que tendem a demorar mais tempo chegarem primeiro, o tempo médio de espera e o turnaround acabam sendo aumentados. Uma das suas vantagens é por ser o mais simples entre os processos de escalonamento e todos os processos tendem a serem atendidos. Dentre as desvantagens estão, ele é muito sensível à ordem de chegada. Se processos maiores chegarem primeiro aumentarão o tempo médio de espera, como pode ser visto na figura 3. Aqui os processos chegam na ordem P3, P2, P1 com tempos de 10, 6 e 3 respectivamente, com o processo total levando um tempo médio de 5,33. FIFO, além de não garantir um tempo de resposta rápido, não é eficiente em sistemas de tempo compartilhado, e não é eficiente em sistemas em tempo real. Pelo critério do primeiro a entrar é o primeiro a ser servido, ele faz o agendamento de tarefas do sistema operacional, dando a cada processo tempo de CPU na ordem em que as demandas são feitas. O oposto de FIFO é LIFO, last in, first out, que significa o último a entrar é o primeiro a sair, aonde a entrada mais recente, ou o topo da pilha de processos, é processado primeiro. Dentre as aplicações do FIFO são comumente usados em circuitos eletrônicos de buffer e controle de fluxo, que vai desde o hardware até o software. Na forma de um hardware, o FIFO consiste basicamente de um conjunto de ler e escrever ponteiros, armazenamento e lógica de controle. No armazenamento pode ser SRAM, flip-flops, fechos ou qualquer outra forma adequada de armazenamento. Pontes, switches e roteadores de rede de comunicação usados em redes de computadores também usam FIFOs para manter pacotes de dados em trânsito para seu próximo destino.
Controladores de disco também podem usar o FIFO como um algoritmo de agendamento de disco para determinar a ordem em que os pedidos de entrada e saída de disco são atendidos.